terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como foram de férias? Estamos iniciando mais um ano com as nossas aulas de história. Quem já acompanha as aulas já sabe meu nome, mas para você que está começando, oi, eu sou a professora Viviane. E quem já assistiu às aulas no ano passado sabe que eu tenho uma amiguinha que me ajuda muito. Ela traz algumas dúvidas, alguns ensinamentos, curiosidades, além de trazer atividades bem legais. Oi, eu sou a Vivi e vou acompanhar vocês nas aulas de história. Sempre no começo das aulas, nós vamos lembrar de alguns combinados. Vamos lá? Use a máscara. Então, se você precisar sair de casa, coloque essa máscara e use ela da forma correta, cobrindo nariz e boca, certo? Lave sempre suas mãos e procure aí um lugar bem confortável, que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor, régua, tesoura, cola e uma revista. Mas também, se você não tiver a revista, você pode desenhar. Eu vou aguardar você deixar todo esse material bem pertinho aí, certo? Vamos lá? E a Vivi já veio te fazer uma pergunta. Você sabe o que irá estudar nesse ano? Já sabe o que você vai estudar? Vamos ver? Língua portuguesa, matemática, ciências,
ensino religioso, educação física, arte, geografia e história. Então, tudo isso nós vamos ter de matéria esse ano. E sobre história? A Vivi veio contar mais alguma coisa. Nessa aula vamos aprender o que é história, o que faz um historiador, quem faz a história e o que vamos estudar, certo? E a Vivi também veio nos falar que nós estamos na aula 1 e o tema de hoje, vamos falar de história? Então pegue o seu caderno, a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 1, história. Vamos falar de história? Eu vou aguardar você fazer. E a Vivi tem mais uma pergunta. O que é história? Pensando tudo que você já estudou nas aulas de história no ano passado, você consegue definir o que é história? Pensa aí. É claro que a Vivi veio nos ajudar com isso. História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. E a Vivi veio nos falar mais uma informação. Quem faz faculdade de História e trabalha nesta área é chamado de historiador. E o que faz um historiador? O historiador, como nós vimos no conceito de história, estuda sobre o tempo, estuda sobre os lugares, países, estados, municípios.
Estuda sobre as pessoas, suas vidas e também suas histórias. Estuda sobre acontecimentos históricos, como guerras, eleições, evoluções, até sobre aparelhos e máquinas. Se a gente for pensar o que está acontecendo, o que aconteceu, essa pandemia de coronavírus, também é um assunto a ser estudado por história. E a Vivi tem mais uma informação. O trabalho do historiador inclui uma análise detalhada dos vestígios, resquícios do passado que ajudam a decifrar e entender o que aconteceu. E o que é vestígios, resquícios? Você sabe isso? Lembra? A gente já estudou isso. Podemos definir como vestígios, resquícios, como fontes históricas. E a gente já estudou sobre isso, É importante compreender que todos os tipos de fontes históricas são importantes para o desenvolvimento de uma pesquisa, para o estudo do historiador. Contudo, existe uma diferença de complexidade entre elas, uma maneira de classificá-las. Vamos recordar e aprender um pouquinho mais? Fontes orais são os registros de testemunhos coletados por meio da fala, possibilitando a transmissão de conhecimentos da memória humana. Lembra que nós já falamos de fontes históricas orais? Esse tipo de fonte histórica é muito importante. Por exemplo, nas sociedades onde a escrita ainda não é dominada por todos seus membros, sua história acaba sendo narrada e transmitida dos mais velhos para os mais novos. E isso se torna uma importante ferramenta para se construir a história que é passada de geração em geração. Essa fala pode utilizar também um dispositivo tecnológico, como um gravador. Pode ser o gravador, o aparelho, até o celular para filmar, para gravar, certo? Fontes escritas são os documentos que possuem frases e textos escritos, não importando o seu suporte, papel, argila, madeira, entre outros. Então, tudo que é escrito pode se tornar uma fonte histórica escrita. E ali eu achei muito legal quando fala do suporte, porque toda vez que nós imaginamos algo escrito, a gente já pensa no papel, mas pode ser outros lugares, como por exemplo nas paredes das cavernas, pelos desenhos dos homens, dos seres humanos chamados de pré-históricos. Pode ser nos papiros, nas tábuas de argila ou de madeira. Então, é importante lembrar. Então, tudo que é escrito, certo? Mais uma. Fontes audiovisuais são as formas de comunicação ou registro que combinam som e imagem. Então, guardem isso. As fontes históricas audiovisuais se refere ao que combina som e imagem. Fontes iconográficas ou visuais são formas de linguagem visual que utilizam imagens para representar determinado tema. Então, tudo que aparece uma imagem é uma fonte histórica que pode ser chamada de iconográfica ou fonte histórica visual. Vamos para outra? Fontes materiais são todos e quaisquer vestígios materiais deixados pela humanidade. Tudo que é material, ou seja, algo que eu posso ter contato, que eu possa pegar, que foi criado pela humanidade, pode ser classificado como fonte histórica material. E também tem as fontes imateriais.
São os saberes, os modos de fazer, as celebrações, as receitas culinárias, as lendas, as músicas, as festas e danças populares, entre outros. Então, as fontes históricas e materiais são os vestígios que sobrevivem nas sociedades e que são detectáveis em suas tradições, em seus costumes, em diferentes grupos sociais. Para entender melhor sobre fontes históricas, a Vivi veio trazer uma atividade. Vamos fazer uma atividade? Vou mostrar uma imagem e você irá relacionar qual é o tipo de fonte histórica. A atividade é a seguinte: vai aparecer uma imagem no lugar do ponto de interrogação. Do lado vai estar escrito todas as fontes históricas que estudamos, cada uma de uma cor. Fonte material de amarelo, fonte oral verde, fonte escrita laranja, fonte audiovisual roxo, fonte visual azul e fonte material cinza, certo? Você deve ler ou até apontar a cor que tem relação com aquela imagem e significa também a fonte histórica. E tem outra coisa, tem fontes históricas que vai aparecer ali que tem mais do que uma maneira de classificá-las, certo? Vamos lá? Primeiro, um depoimento, que é uma declaração que se faz publicamente sobre alguma coisa ou para alguém específico. No caso da imagem, aparece uma pessoa falando. E que tipo de fonte que é essa? Já dei uma pista. Se aparece uma pessoa falando, é uma fonte histórica oral. Acertou aí? Mas espera lá. Lembra que a professora falou que uma fonte pode ter outras maneiras de classificá-la? Se esse depoimento for gravado, for filmado, se torna uma fonte histórica audiovisual. Acertou aí? Vamos para outra? Uma carta. A carta é uma mensagem manuscrita ou impressa a uma pessoa, a uma organização, para alguém, para comunicar algo, alguma coisa importante, certo? Essa mensagem é escrita, então ficou fácil. É uma fonte histórica escrita. E como é algo palpável que eu possa pegar, também é uma fonte histórica material. Vamos para outra? Ali na imagem tem notas musicais. Juntas, elas formam uma música. Se essa música for escrita em um papel, numa partitura, ficou fácil, né? É uma fonte histórica escrita. Mas se essa música for gravada, filmada, com alguém cantando, tocando algum instrumento, é uma fonte histórica audiovisual. Outra, ali tem fotografia. E fotografia é uma imagem. E como nós vimos, toda imagem é classificada como fonte histórica visual. E como aparece na imagem, a fotografia impressa também é uma fonte histórica material, já que eu consigo pegar, certo? Outra, lendas. Você já ouviu alguém contando uma lenda? Já? Então, se alguém conta, passa esse conhecimento pela voz, de geração a geração, é uma fonte histórica oral. Mas a lenda também é uma fonte histórica imaterial. Como eu falei, ela pode ser contada de uma pessoa para outra. Traz costumes de um povo, traz tradições.
Histórias contadas de geração a geração. Por isso que ela é classificada também como fonte imaterial. Outra, livros. Esse tá facílimo. Livros têm escritos, então é uma fonte histórica escrita. E como é algo que eu posso pegar, então também é uma fonte histórica material. E vamos para outra. Ali tem um desenho, mas olha o que está escrito: filmes. Então esse desenho está representando filmes. E filme pode ser uma fonte histórica? O que você acha? Claro que sim. E pensa lá, tem o som, tem a imagem, então é uma fonte histórica audiovisual. E como foi criado por um ser humano, e para guardá-lo precisa de um aparelho tecnológico ou até uma fita, um disco, um pendrive, também é uma fonte histórica material, certo? E esse outro, a capoeira, que é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e também brincadeira. E você sabe que tipo de fonte histórica é a capoeira? Como é passado de geração para geração, é uma fonte histórica imaterial. Quanta coisa aprendemos, né? Então vamos fazer uma atividade escrita no seu caderno, na sua folha. Olhem lá. Desenhe um exemplo para cada tipo de fonte histórica. Então ali tem fonte histórica escrita, fonte histórica visual e fonte histórica oral. Você vai desenhar um para cada tipo, certo? Eu vou aguardar para fazer, certo?
aí, já terminou o seu desenho das fontes históricas? Se for pensar, para cada uma tem uma variedade enorme de fontes históricas. Eu aqui pensei para a fonte histórica escrita. Uma carta, um livro, uma revista, um diário, até um bilhete acaba se tornando uma fonte histórica escrita. E fonte histórica visual? Aqui eu pensei em obras de arte, pintura, gravura, escultura, fotografia. E fonte histórica oral? Me veio depoimento, uma entrevista, alguém contando uma história, certo? Como a atividade é individual, você pode ter pensado em outras coisas, certo? E a Vivi veio recordar o que já estudamos em história. No primeiro ano, estudamos sobre a nossa história. Vamos recordar? No primeiro ano, nós vimos que podemos conhecer a sua história, a nossa história, com as fotos. Quando observamos fotos ou um álbum de fotografia, descobrimos muitas informações sobre a história das pessoas. Com os documentos que trazem dados e informações sobre as pessoas, certo? E até eu comentei quando eu falei dessa aula, ano passado, e também para o primeiro ano, que ali na imagem aparece alguém segurando uma certidão de nascimento, que é o nosso primeiro documento. E como eu falei, traz informações importantes. Você lembra o que tem numa certidão de nascimento? Já estudamos sobre isso. Tem o nome completo, a data de nascimento, local de nascimento, o nome dos familiares, certo? E podemos conhecer a nossa história, a sua história, conversando com outras pessoas. E aqui pode ser um parente, um amigo da família, um vizinho. Conversando, a gente descobre muitas histórias. Ainda mais se essa pessoa conhece desde que era pequeno. Vai ter bastante coisas para contar, certo? Também com objetos. Até eu comentei que tem objetos que a gente olha e trazem muitas lembranças, muitos significados. Isso nós estudamos lá no primeiro ano. Recordamos no segundo também, certo? E continuamos com as lembranças do ano passado, ou seja, do segundo ano. No segundo ano, estudamos sobre os grupos sociais e comunidades que participamos. Vamos recordar? No segundo ano, nós falamos do nosso primeiro grupo de convívio, a comunidade familiar, que podem ser formadas com os nossos parentes, amigos, aquelas pessoas que a gente gosta tanto, que acabam fazendo parte da nossa família, certo? Outro grupo que também falamos, a comunidade de vizinhos, aquelas pessoas que moram próximas uma da outra, que a gente acaba vendo na rua ou próximo à nossa casa, certo? Outro grupo que nós estudamos também, a comunidade de aprendizagem. Você participa de uma comunidade de aprendizagem na escola. Ah, professora, eu não estou indo para a escola, mas está aqui aprendendo através das videoaulas, certo? Ao mesmo tempo, todas as atividades que você fizer e os kits pedagógicos você vai ter que levar até a escola e buscar, certo? Se você está aprendendo um esporte, participa de uma comunidade de aprendizagem. Se você está aprendendo a tocar um instrumento musical, é uma comunidade de aprendizagem também. Ou seja, falar outro idioma também. E até eu coloquei aqui, ó, uma aula de culinária. Você lembra o que é culinária? A arte de cozinhar. Quem participa desse tipo de aula
está participando de uma comunidade de aprendizagem. Nas comunidades nós estudamos o como moramos, diferentes formas de morar, diferentes formas de se alimentar, diferentes formas de se comunicar, diferentes formas de se locomover. Lembram tudo isso? Estudamos isso no ano passado, no segundo ano, certo? E a Vivi veio falar deste ano de estudo. No primeiro ano estudamos sobre nós, a nossa história. No segundo ano estudamos sobre as comunidades que vivemos, os grupos sociais que convivemos, certo? E no terceiro, olhem lá a resposta. Vamos estudar sobre a história da cidade de Curitiba. Além da história, o que já aconteceu, como está a cidade hoje, também vamos falar de direitos e responsabilidades nosso na cidade, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Recorte de revistas diferentes figuras da cidade de Curitiba e faça uma colagem. Então, como eu falei, vocês vão usar a revista, jornais, encartes de mercado, recortando coisas que vocês sabem que tem em Curitiba, certo? Ah, professora, não tenho revista, não tenho jornal, não tenho encarte de mercado. O que eu vou fazer? Você vai desenhar sobre a cidade. Você pode desenhar a rua que você mora, faz parte da cidade, a escola que você estuda também. Pode desenhar os pontos turísticos da cidade e até algumas características. Por exemplo, o meio de transporte. Já me vem na cabeça o ônibus, aquele vermelhão, certo? Vou deixar você fazer com bastante capricho. Vou aguardar.
de recortar ou desenhar figuras importantes sobre a nossa cidade? Então, por hoje é só. A nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!